Socorro, é você mesmo. Joaquim gaguejou branco que nem fantasma, vendo a mulher elegante descer do carro importado. A mesma gorda inútil que ele humilhava no curral, agora comandava um império de 5 fazendas. Vim te oferecer um emprego, padrinho, disse ela sorrindo. A cidade inteira parou para ver a vingança mais doce do sertão. A mulher desprezada por ser gorda tinha voltado milionária, casada com um homem que enxergou nela o que ninguém via. Como uma simples doméstica rejeitada, conseguiu conquistar o coração de um empresário e transformar humilhação em triunfo. Essa história vai te emocionar do primeiro ao último minuto. Era numa casinha de taipa, lá no meio da caatinga seca, que vivia Socorro com a mãe dela, Dona Francisca. Menina de 16 anos, sempre foi meio cheinha, mas tinha um coração grande que nem o céu do sertão. O pai tinha morrido quando ela era pequeninha ainda, deixando as duas para se virarem sozinhas, naquele mundão de meu Deus. A casa era humildinha, paredes de barro batido, chão de terra bem socado, um fogão a lenha que fumegava todo dia. No canto, o pote d'água guardado na sombra, fresquinho como podia. Socorro acordava todo dia antes do galo cantar, acendia o fogo, coava o café pretinho que a mãe gostava tanto. Minha filha, dizia Dona Francisca, tossindo naquela tosse seca que não saía do peito, venha cá perto de mim. A mulher estava definhando dia após dia, que nem planta sem água no tempo da seca grande. A doença ia comendo ela por dentro, deixando só o osso e a pele, e aqueles olhos fundos cheios de tristeza. Mãe, a senhora vai melhorar, sim, senhora. Socorro falava, segurando a mão calejada da mãe, mais fria que pedra de rio. Vou orar por sua saúde todo dia, mãe. O senhor vai dar jeito, vai ver. A mãe olhava para a filha com tanto amor, mas sabia que o tempo dela estava chegando ao fim. Socorro, minha filha querida. Quando eu partir deste mundo, procure seu padrinho Joaquim. Ele prometeu cuidar de você se alguma coisa acontecesse comigo. As noites eram longas demais. Socorro velando a mãe, enxugando o suor da febre, dando água na boquinha ressecada. O coração dela estava apertado que nem nó de corda, vendo a única pessoa que ela tinha no mundo se despedindo devagar. Mãe, não fala assim não. Socorro choramingava, mas no fundo já sabia que estava perdendo ela. A senhora é tudo que eu tenho nessa vida. O sol rachava o chão de tão quente, e Socorro carregava balde d'água do poço, cozinhava, limpava, cuidava da mãe. As mãos já estavam calejadas de tanto trabalho e o coração pesado de tanta dor. Via a mãe definhar e se sentia pequeninha demais para resolver qualquer coisa. Quando Dona Francisca morreu, numa madrugada fria de julho, Socorro ficou sozinha no mundo. Chorou que só, ajoelhada no chão de terra, segurando a mão já gelada da mãe. Meu Deus do céu, o que vai ser de mim agora? Ela gritava pro vento, o peito doendo. A dor era tanta que ela não conseguia nem respirar direito. Ficou 3 dias sem comer, só chorando e orando, pedindo força pro Senhor. A vizinhança toda veio pro enterro, mas depois cada um foi cuidar da sua vida, e Socorro ficou ali, perdida que nem passarinho sem ninho. Foi aí que apareceu Joaquim na vida dela. O padrinho chegou numa carroça, homem alto, forte, com bigode bem aparado e chapéu de couro. Chegou na casinha alguns dias depois do enterro, falando sério. Socorro, menina, você não pode ficar aqui sozinha, não. Sua mãe me pediu para cuidar de você. Vem comigo para minha fazenda. Socorro, com os olhos ainda inchados de tanto chorar, olhou para o padrinho e sentiu um alívio misturado com medo. Padrinho, eu não quero dar trabalho para o senhor, não. Que bobagem é essa, afilhada? Você vai trabalhar na casa, ajudar minha esposa com os afazeres. É trabalho honesto. Você vai ter onde morar e o que comer. Joaquim falou com autoridade. Mori tinha qualquer coisa na voz dele que Socorro não conseguia entender. No primeiro dia na fazenda, Socorro ficou impressionada. Casa grande, currais enormes, gado espalhado pela propriedade. Joaquim mostrou o quartinho dos fundos onde ela ia ficar. É pequeno, mas é limpo. Você vai acordar cedo para ajudar na cozinha e na limpeza. Mas não demorou muito para Socorro descobrir que a vida ali não ia ser fácil. Logo cedo, a esposa do padrinho, Dona Conceição, apareceu com uma lista enorme de tarefas. Ó, Socorro, aqui todo mundo trabalha. Você vai lavar, passar, cozinhar, limpar. Não pense que vai ficar folgada só porque é a afilhada dele. Socorro pegou os panos de chão com as mãos trêmulas, o coração apertado de saudade da mãe.
O sol estava quente que queimava até os pensamentos, e ela começou a esfregar o chão da casa grande. As lágrimas teimavam em cair, mas ela enxugava depressa. Não tinha para onde ir mesmo. Mal sabia ela que aquele homem que parecia salvador ia se transformar no maior sofrimento da vida dela. Antes de continuar essa história emocionante, coloque aqui nos comentários de qual cidade você está assistindo. Vai ser um prazer dar um coraçãozinho no seu comentário. Agora vamos continuar essa história emocionante. Os primeiros meses na fazenda do padrinho foram passando, e Socorro foi descobrindo que a vida ali não tinha nada de fácil. O que começou como trabalho de casa virou uma rotina pesada que não acabava nunca. Acordava às 4 da manhã, quando ainda estava escuro que nem boca de lobo, para acender o fogão e preparar o café da família. "Socorro, cadê meu café? Tá demorando demais!" gritava a Dona Conceição lá da casa grande, enquanto Socorro quebrava lenha no terreiro, as mãos já doloridas do trabalho. A mulher do padrinho era magra que nem cigarra, de cabelo sempre preso num coque apertado, e tinha uma língua afiada que cortava mais que navalha. "Já vou, Dona Conceição", Socorro respondia correndo para a cozinha. Mas por mais que se esforçasse, sempre tinha alguma coisa errada. O café estava fraco, o pão não tinha crescido direito, a casa não estava limpa como devia. E foi assim que Socorro começou a perceber que estava engordando. O corpo dela foi mudando, ficando mais redondinho, e junto com isso vieram as primeiras crueldades. "Oxente, Socorro", dizia Joaquim, olhando ela de cima a baixo. "Você tá ficando mais gorda que porca no chiqueiro. Come menos e trabalha mais, que é bom." As palavras doíam no peito dela que nem espinho de mandacaru. Socorro olhava no espelho quebrado do quartinho e se via diferente, maior, e a vergonha ia tomando conta do coração. Começou a comer menos, deixando a comida boa para a família e se virando com farinha seca e café preto. "Aquela ali só serve mesmo para trabalho pesado", escutou Dona Conceição falando com uma vizinha na varanda. "Gorda desse jeito, quem é que vai querer casar com ela? Sorte dela que o Joaquim tem dó e deixa ela ficar aqui." Cada palavra era como uma pedrada no peito de Socorro. Ela se escondia atrás da porta da cozinha, engolindo o choro, mordendo o lábio para não fazer barulho. O coração dela estava partido que nem cuia rachada, mas ela não tinha para onde ir. Os trabalhos foram ficando cada vez mais pesados. Socorro acordava de madrugada para ordenhar as vacas no curral, carregar os baldes de leite pesados até a casa, fazer queijo, lavar roupa no rio que ficava longe da casa. As costas doíam, as mãos ficaram calejadas que nem couro velho, mas ela não reclamava. "Essa menina tá aperreada demais", comentava Zé Benedito, o vaqueiro mais velho da fazenda, vendo Socorro carregar um saco de milho que pesava mais que ela mesma. "Joaquim tá pegando pesado demais com a afilhada." Mas outros trabalhadores só balançavam a cabeça e se calavam. Cada um tinha seus próprios problemas, e ninguém queria se meter na vida do patrão. Socorro ficava sozinha com sua canseira, sem ninguém para conversar ou desabafar. As humilhações foram piorando quando Socorro completou 18 anos. Dona Conceição passou a falar na frente de visitas. "Essa aí é Socorro, a filhada do meu marido. Coitada, não consegue marido porque é muito gordinha. Mas é trabalhadora, isso eu não posso negar." Socorro sentia o rosto queimar de vergonha, baixava a cabeça e fingia que não estava ouvindo. Mas por dentro, alguma coisa estava mudando. Uma raiva pequenina, que nem brasa escondida na cinza, começou a crescer no coração dela. "Eu não mereço isso", pensava ela, deitada no quartinho pequeno dos fundos, olhando para o teto de telha onde as goteiras pingavam quando chovia. "Minha mãe não me criou para ser humilhada assim." Durante os cultos na igreja do povoado, Socorro se ajoelhava e orava baixinho. "Senhor, me dê forças para aguentar mais um dia. Me mostre um caminho, porque eu não sei mais o que fazer." As lágrimas caíam no chão de tijolo velho, mas ela continuava orando, pedindo um milagre. Um dia, carregando água do poço até a casa, Socorro escutou Dona Conceição falando com uma comadre. "Aquela gorda come que nem animal, por isso não para de engordar. Joaquim devia botar ela para trabalhar na roça, que é lugar de gente desse tipo." Foi nesse momento que Socorro sentiu algo diferente no peito. Não era só tristeza, não. Era uma mistura de dor com revolta, de cansaço com vontade de gritar. Pela primeira vez na vida, ela pensou: "Um dia eu vou mostrar para vocês do que eu sou capaz." Mas, por enquanto, não tinha escolha. Continuou lavando, passando,
cozinhando, cuidando dos bichos. O sol rachava o chão de tão quente, e Socorro suava em bicas, mas não parava. Tinha que aguentar, porque não sabia fazer outra coisa. E foi assim que Socorro cresceu, carregando nas costas não só o peso do trabalho, mas o peso da humilhação. Mas o que ninguém sabia é que aquela menina estava se calejando por dentro, que nem couro de boi no sol. Socorro tinha 20 anos agora, e a vida na fazenda tinha virado uma rotina de sofrimento que começava antes do sol nascer e só terminava quando a lua já estava alta no céu. O corpo dela tinha mudado muito, ficando bem mais cheio, e junto com isso, as crueldades de Joaquim e Dona Conceição foram ficando piores, que nem tempestade que vai crescendo no horizonte. "Oxente, Socorro", dizia Joaquim toda manhã, vendo ela carregar os baldes de leite. "Você tá parecendo um boi no pasto. Come menos e trabalha mais, que é bom para você." As palavras dele eram como chicotadas no coração dela, mas Socorro engolia seco e continuava trabalhando. Dona Conceição não ficava atrás nas maldades. "Essa aí não serve nem para casar", comentava com as comadres na varanda, enquanto Socorro passava carregando lenha. "Gorda desse jeito, que homem ia querer? Sorte dela que a gente tem pena e deixa ela ficar aqui." O pior era quando tinha que ir para a feira da cidade acompanhar o padrinho. Socorro caminhava atrás dele, cabeça baixa, sentindo os olhares de todo mundo. Na barraca do seu Zé, onde vendiam farinha e rapadura, ela escutava os sussurros. "Olha ali a afilhada do Joaquim, coitada. Tá cada dia mais grande." "É verdade", respondia outro fazendeiro rindo baixinho. "Parece que tá comendo para dois. Deve ser ansiedade de solteirona mesmo." Socorro fingia que não escutava, mas cada palavra era como espinho entrando no peito. Ficava ali parada, quieta que nem pedra, esperando o padrinho terminar os negócios para poder voltar para a fazenda. Pelo menos lá, ninguém ficava olhando ela com cara de dó ou de zombaria. Na bodega do seu Antônio, onde paravam para tomar café, a situação ficava ainda pior. Joaquim falava alto de propósito. "Essa minha afilhada aqui é trabalhadora, viu? Não serve para casar porque é meio gordinha, mas para trabalhar em casa não tem igual." Os homens riam, e Socorro sentia o rosto queimar de vergonha. Baixava a cabeça ainda mais, mexia nas mãos nervosa, contando os minutos para sair dali. O café amargo descia pela garganta que nem remédio ruim, mas ela bebia tudo, porque sabia que em casa a comida ia ser pouca. De volta à fazenda, Socorro desenvolveu o hábito de se esconder no curral quando a tristeza ficava pesada demais. Sentava no canto, entre as vacas mansas, e deixava as lágrimas caírem livre. "Meu Deus", sussurrava, olhando para o céu cheio de estrelas. "Quando é que essa dor vai passar? Quando é que vou ter um pouquinho de paz?" As noites eram as piores horas. Deitada no quartinho pequeno, escutava Joaquim e Dona Conceição conversando na varanda da casa grande. "Aquela Socorro tá virando um problema", dizia ele. "Come muito, tá ficando preguiçosa. Acho que vou botar ela para trabalhar na roça." "Deixa ela quieta onde tá", respondia a mulher. "Pelo menos na casa ela serve para alguma coisa. Na roça, com essa barriga toda, não vai aguentar nem meio-dia." Socorro tapava os ouvidos com o travesseiro, mas as vozes chegavam até ela mesmo assim. O coração batia forte, misturando raiva com uma tristeza profunda que parecia não ter fim. Às vezes pensava em ir embora, mas para onde? Não tinha ninguém no mundo, nem um tostão no bolso. Durante a semana, quando ia ao culto na igreja do povoado, Socorro se ajoelhava e orava baixinho. "Senhor, me ensine a ser forte. Me ajude a aguentar mais um dia, mais uma semana. Não deixe eu desistir de mim mesma." A fé era a única coisa que ainda restava inteira no coração dela. O trabalho virou refúgio e castigo ao mesmo tempo. Socorro trabalhava que nem doida, limpando a casa grande de cabo a rabo, lavando roupa até as mãos ficarem em carne viva, cozinhando para a família toda. Quanto mais trabalhava, menos tempo tinha para pensar na solidão que roía o peito dela. "Essa menina tá mal assombrada", comentava Dona Conceição com uma vizinha. "Trabalha que nem máquina, não conversa com ninguém. Deve tá ficando doida de tanto ser solteirona." Mas Socorro não estava ficando doida, não. Por dentro, alguma coisa estava mudando. Uma força pequenina, que nem broto de mandacaru furando a terra seca, começou a crescer no íntimo dela. "Eu não vou ser assim para sempre", pensava, esfregando o chão da cozinha com toda a força. "Um dia, as coisas vão mudar." Zé Benedito, o vaqueiro mais velho,
Às vezes olhava para Socorro com pena. Menina, dizia baixinho quando ninguém estava vendo, você é boa demais para tanta maldade. Um dia sua hora vai chegar, pode ter certeza. Essas palavras eram como água fresca na sede da alma de Socorro. Ela sorria timidamente e agradecia, guardando a bondade dele como tesouro no coração. Pelo menos uma pessoa naquele lugar ainda a tratava com respeito. Mas Socorro não sabia que cada humilhação estava preparando ela para algo grande, que cada lágrima engolida estava regando uma semente de força que ia brotar quando menos esperasse. Socorro tinha 22 anos, quando começou a perceber que conhecia aquela fazenda melhor que qualquer pessoa ali, incluindo o próprio Joaquim. Passava os dias andando de um canto para o outro, cuidando dos bichos, observando os sinais da natureza, aprendendo sem querer os segredos da terra. Padrinho, disse ela numa manhã, vendo Joaquim se preparar para sair, não leve o gado para o pasto do fundo hoje não. A vaca malhada tá com jeito de quem vai parir, e lá é longe demais se ela precisar de ajuda. Joaquim parou e olhou para ela com cara feia. Desde quando você entende de gado, Socorro? Cuide da sua cozinha e deixe os homens cuidarem dos negócios sérios. Mas no final da tarde, quando ele voltou correndo chamando Zé Benedito às pressas, Socorro já tinha ajudado a vaca a parir um bezerro sadio ali mesmo no curral perto de casa. O vaqueiro velho olhou para ela com admiração. Menina, você tem jeito mesmo para essas coisas. Essa vaca estava com dificuldade, se fosse no pasto longe, a gente ia perder os dois. Socorro apenas sorriu timidamente, mas por dentro sentiu uma quentura boa no peito. Pelo menos uma coisa ela sabia fazer direito, mesmo que ninguém desse valor. Com o passar dos meses, Socorro foi desenvolvendo um conhecimento que impressionava até os trabalhadores mais antigos. Sabia quando ia chover só de olhar para o céu. Ó, Zé Benedito, amanhã cai água. Vê se recolhe as ferramentas que estão no terreiro. Como é que você sabe, menina? Perguntava o vaqueiro curioso. O vento mudou de direção e as formigas estão carregando comida para dentro dos formigueiros. Minha mãe me ensinou a observar essas coisas. Socorro falava baixinho, sempre com medo de estar incomodando. E no dia seguinte, a chuva caía que nem bênção do céu, encharcando a terra seca. Zé Benedito balançava a cabeça, admirado. Essa menina é entendida mesmo. Sabe mais que muito homem velho por aí. Quando algum animal adoecia, Socorro era a primeira a perceber. Padrinho, o boi malhado tá meio tristinho. Acho melhor separar ele dos outros, que pode ser coisa contagiosa. Joaquim resmungava, mas sempre acabava fazendo o que ela sugeria, porque as dicas dela sempre davam certo. Um dia, Socorro percebeu que algumas vacas estavam com um jeito estranho, meio moles, sem vontade de comer. Padrinho, disse ela preocupada, acho que tem doença começando no gado. Melhor chamar o veterinário para dar uma olhada. Que besteira é essa, Socorro? Essas vacas estão com preguiça. Você que tá vendo coisa demais. Joaquim não deu ouvidos, mas Socorro não desistiu. Foi até Zé Benedito e contou a preocupação dela. O vaqueiro, que já tinha aprendido a confiar no tino da moça, convenceu Joaquim a chamar ajuda. O veterinário chegou e confirmou. O gado estava começando a pegar uma doença que podia matar o rebanho inteiro. Se não fosse a observação dessa moça aqui, disse o doutor apontando para Socorro, o senhor ia perder metade do gado. Ela salvou sua fazenda. Joaquim ficou vermelho de raiva e vergonha. Na frente do veterinário, teve que agradecer, mas depois, quando o homem foi embora, descontou na afilhada. Não pense que você é mais esperta que os outros, Socorro. Foi só sorte mesmo. Mas Socorro sabia que não era sorte, não. Era observação, cuidado, amor pelos bichos que ela tinha desenvolvido. Começou a se sentir diferente, mais confiante no próprio conhecimento. Eu sei sim das coisas, pensava, cuidando das vacas doentes com remédios caseiros que aprendeu com a mãe. Os vaqueiros da fazenda começaram a procurar Socorro para pedir conselhos. Socorro, perguntava João Pequeno, essa bezerra aqui tá mancando. O que você acha que pode ser? Ela examinava o animal com cuidado, tocava a pata inchada, olhava nos olhos da bezerra. É espinho, João, tá ali no casco. É só tirar e passar um pouquinho de creolina que sara. E sempre dava certo. Socorro virou a pessoa mais procurada da fazenda quando o assunto era bicho doente ou problema no pasto. Mas Joaquim nunca dava crédito a ela. Quando alguém elogiava o cuidado com o gado, ele dizia:
Ah, isso aí sou eu que ensino para os meus trabalhadores. Tenho experiência de anos lidando com gado. A raiva foi crescendo no peito de Socorro que nem fogo de palha seca. Por que eu aceito isso? Pensava ela, deitada no quartinho, escutando os sapos cantarem na beira do açude. Por que ele leva o crédito do meu trabalho e ainda me trata mal? Era a primeira vez na vida que Socorro questionava a situação dela. Começou a perceber que sabia muito mais sobre a fazenda que a própria dona Conceição, que nunca pisava no curral. Sabia quando plantar, quando colher, como tratar os bichos. Sabia até fazer queijo melhor que qualquer mulher da região. Eu tenho valor, sussurrava para si mesma, olhando as estrelas pela janelinha do quarto. Eu sei fazer coisas importantes. Por que ninguém reconhece isso? Socorro começou a desenvolver estratégias pequeninas para ser reconhecida. Quando Joaquim recebia visitas importantes, ela caprichava no almoço, preparava a comida mais gostosa que sabia. Os convidados sempre elogiavam. Joaquim, que comida maravilhosa! Quem cozinha assim? Ah, é minha afilhada Socorro. Ela tem jeito para cozinha mesmo. Ele respondia, e pela primeira vez falava dela sem maldade na voz. Esses momentos eram raros que nem água no sertão, mas Socorro guardava cada um como tesouro. Começou a sonhar com um futuro diferente, onde suas habilidades fossem valorizadas de verdade. E foi quando Socorro completou 25 anos que a vida resolveu dar uma cartada diferente. Um dia apareceu na fazenda um homem que ia mudar o destino dela para sempre. Era uma manhã de setembro quando o barulho do motor roncando diferente ecoou pela fazenda. Socorro estava no terreiro estendendo roupa quando viu a poeira subindo na estrada de terra. Não era qualquer carro, não. Era uma caminhonete importada, branca que nem algodão novo, reluzindo no sol que já estava quente. Oxente, murmurou Zé Benedito, largando o serviço para olhar melhor. Que bicão bonito é esse que vem chegando aí? Joaquim saiu correndo da casa grande, ajeitando a camisa, passando a mão no cabelo. Tava nervoso que nem gato no meio de cachorro. Socorro! Gritou ele, vendo ela ainda parada olhando. Se esconda aí, vai! Não quero que esse homem importante veja essa desgraça. Vai para a cozinha e não apareça enquanto ele estiver aqui. Socorro sentiu o coração apertar, que nem sempre acontecia quando o padrinho falava dela desse jeito. Juntou a roupa do varal meio sem jeito e se dirigiu para casa. Mais alguma coisa fez ela parar na janela da cozinha para espiar quem era o visitante. Da caminhonete desceu um homem de uns 35 anos, alto, bem vestido, mas sem exagero. Não era desses ricos metidos que Socorro já tinha visto na feira. Usava uma camisa social simples, calça jeans limpa e tinha um jeito tranquilo de andar. O que mais chamava a atenção eram os olhos dele, espertos, observadores, que nem quem está acostumado a reparar nas coisas. Bom dia, disse o homem, estendendo a mão para Joaquim. Eu sou Ricardo Santos. Falei com o senhor pelo telefone sobre a compra de gado. Ah, sim, sim. Seja bem-vindo, seu Ricardo. Joaquim quase se atrapalhou todo fazendo mesuras. O senhor chegou na hora certa. Tenho o melhor gado da região, sim, senhor. Gente fina como o senhor merece qualidade. Socorro escutava da cozinha, vendo pela fresta da janela. Ricardo tinha um jeito diferente. Não parecia desses homens que se achavam melhor que os outros só porque tinham dinheiro. Olhava tudo ao redor com interesse, reparando nos detalhes da fazenda. Gostaria de ver os animais, disse Ricardo. Estou procurando gado de qualidade para minha nova propriedade. Preciso de animais saudáveis, bem cuidados. Claro, claro. Vamos pro curral que o senhor vai ficar impressionado. Joaquim se derretia todo em gentileza. Meu gado é o mais bonito da redondeza. Cuido pessoalmente de cada bicho. Caminharam em direção ao curral e Ricardo começou a fazer perguntas que deixaram Joaquim suando frio. Como é a alimentação deles? Que tipo de capim usam? Como fazem o controle sanitário? Joaquim gaguejou, inventando respostas vagas. A gente dá capim bom, né? E cuida da saúde direitinho. Aí a vacinação, quando foi a última vermifugação? Ricardo insistia, anotando alguma coisa num caderninho. Bem, isso aí a gente faz sempre, né? Joaquim estava ficando vermelho sem saber o que responder. Foi nesse momento que Ricardo avistou Socorro no curral. Ela tinha desobedecido o padrinho e saído da cozinha porque uma das vacas estava com cara de doente e ela queria verificar. Não percebeu que os homens tinham chegado perto. Ricardo parou de andar e ficou observando.
Socorro examinava a vaca com cuidado, tocando o focinho dela, olhando os olhos, passando a mão no pelo para sentir se tinha febre. O jeito dela era seguro, carinhoso, de quem realmente entendia do que estava fazendo. Quem é aquela moça? Perguntou Ricardo, interessado. Joaquim ficou ainda mais nervoso. Ah, essa aí é minha afilhada Socorro. Não liga para ela não, seu Ricardo. É só uma empregada aí. Vamos ver os bois maiores ali do fundo. Mas Ricardo não saía do lugar. Continuava observando Socorro, que agora separava a vaca doente das outras com movimentos precisos e cuidadosos. Era claro que ela sabia exatamente o que estava fazendo. Ela parece entender muito de gado, comentou Ricardo. Que nada. Joaquim tentava desviar a atenção. É só uma menina que ajuda por aí. Quem entende mesmo sou eu. Vamos ver os animais para venda, seu Ricardo. Mas Ricardo não deu ouvidos. Caminhou em direção ao curral onde Socorro trabalhava. Com licença, disse ele educado. Vejo que a senhorita está examinando este animal. Algum problema? Socorro quase desmaiou de susto. Virou-se toda vermelha, baixou a cabeça, limpou as mãos sujas na saia. Desculpe, seu moço. Eu tava só... É que essa vaca aqui tá meio tristinha. Acho que pode estar começando uma mastite. Mastite? Ricardo se aproximou mais, interessado. Como a senhorita identificou? Socorro olhou para o padrinho, viu a cara de raiva dele. Mas alguma coisa na voz gentil de Ricardo a encorajou. O úbere dela tá meio inchado e ela não quer deixar o bezerro mamar direito. São os primeiros sinais. E o que pretende fazer? Ricardo perguntou genuinamente curioso. Vou separar ela das outras, fazer compressa morna e dar um chá de folha de aroeira que é bom para inflamação. Socorro respondeu, esquecendo a vergonha por um momento. Joaquim estava que nem pimenta, vermelho de raiva e vergonha. Socorro, vá para a cozinha que está na hora do almoço, gritou. Mas Ricardo levantou a mão. Por favor, deixe ela terminar. Gostaria de fazer algumas perguntas sobre o manejo do gado. E quando Socorro se aproximou suja de terra, suada, envergonhada, Ricardo olhou bem nos olhos dela, e o que ele viu ali dentro ia mudar as duas vidas para sempre. Socorro ficou parada que nem estátua, o coração batendo que parecia que ia sair pela boca. Nunca na vida tinha conversado com um homem importante assim, e ainda por cima na frente do padrinho, que estava com cara de quem ia explodir de raiva. Desculpe, seu moço, gaguejou ela baixando a cabeça e mexendo nas mãos nervosa. Eu não devia ter me metido. É que essa vaquinha aqui... Não se desculpe, disse Ricardo, com uma voz calma que Socorro nunca tinha escutado de homem nenhum. A senhorita estava cuidando do animal, isso é muito importante. Pode me explicar melhor sobre essa mastite? Socorro olhou para o padrinho, viu ele fazendo cara feia, mas alguma coisa no jeito gentil de Ricardo fez ela esquecer o medo por um momento. É assim, seu moço. Quando a vaca está com o úbere inchado e o leite não sai direito, é sinal de inflamação. Se não cuidar logo, pode virar coisa pior. E como a senhorita trata? Ricardo perguntou, puxando o caderninho do bolso e fazendo anotações. Primeiro separo ela das outras, né? Depois faço compressa morna com pano limpo 3 vezes por dia. E dou chá de aroeira para ela beber, que é anti-inflamatório natural. Socorro ia perdendo a timidez conforme falava do que entendia. Joaquim não aguentou e interrompeu. Seu Ricardo, não dê ouvidos a essas bobagens de mulher. Vamos ver o gado bom que eu separei para o senhor. Mas Ricardo nem olhou para ele. Continuou conversando com Socorro, como se ela fosse a pessoa mais importante do mundo. E para prevenir, que cuidados a senhorita toma? Socorro se animou, porque finalmente alguém estava interessado no que ela sabia. Tem que manter o curral sempre limpo, não deixar acumular lama. Na hora da ordenha, lavar bem as mãos e o úbere da vaca. E observar todo dia se tem algum caroço estranho. Interessante. Ricardo anotava tudo. E sobre a alimentação? Que capim vocês usam aqui? Oxente, Socorro apontou para os pastos. Ali tem capim colonião, que é bom para engorda. Mas quando tá seco assim, a gente complementa com farelo de milho e um pouquinho de sal mineral. Joaquim estava vermelho que nem pimentão, suando de nervoso. Socorro, vá fazer o almoço que já tá na hora, gritou. Mas Ricardo levantou a mão de novo. Por favor, deixe ela continuar. Estou aprendendo muito. Olhou para Socorro com interesse genuíno. E sobre reprodução? Como vocês fazem o manejo reprodutivo? Socorro corou até a raiz do cabelo, porque era assunto delicado, mas respondeu.
A gente observa o cio das vacas, né? Quando elas ficam inquietas, mugindo mais, é hora de botar com o touro. Essa novilha ali, ó, apontou para um animal. Tá prenhe de uns 6 meses já. Como sabe? Ricardo perguntou impressionado. Pela barriga, pelo jeito que ela anda meio devagar. E ela não aceita mais o touro, né? É sinal certeiro. Socorro falava com uma segurança que ela mesma não sabia que tinha. Ricardo parou de escrever e olhou para ela com admiração. A senhorita tem um conhecimento impressionante. Trabalha há muito tempo com gado? Desde que cheguei aqui, seu moço. Faz uns 9 anos já. Socorro sentiu uma quentura estranha no peito, uma sensação que não conhecia. E onde aprendeu tudo isso? Ricardo continuava interessado. Observando, né? Minha mãe sempre dizia que os bichos falam, só a gente que tem que saber escutar. Socorro sorriu timidamente pela primeira vez na conversa. Joaquim não aguentou mais e explodiu. Seu Ricardo, essa menina aí não passa de uma empregada. Não sabe de nada, não. Eu é que cuido do gado aqui. Ricardo se virou para o Joaquim com uma cara séria. Pelo que vejo, esta moça entende muito mais de gado que muita gente que se diz especialista. As perguntas que fiz, o senhor não soube responder nenhuma. O silêncio que caiu no curral foi pesado que nem chumbo. Zé Benedito e os outros vaqueiros pararam de trabalhar para escutar. Dona Conceição apareceu na varanda da casa grande, curiosa com a confusão. Socorro, disse Ricardo, olhando bem nos olhos dela. A senhorita tem um talento natural muito raro. É uma pessoa muito entendida das coisas. Socorro sentiu o mundo girar. Ninguém nunca tinha falado dela desse jeito. Sempre foi a gorda e a empregada, a coitada. Agora esse homem importante estava chamando ela de entendida, de talentosa. O senhor tá falando sério? Perguntou ela, a voz tremendo. Muito sério. Já visitei muitas fazendas, conversei com muitos criadores e raramente encontro alguém com conhecimento tão prático e profundo quanto o seu. Ricardo falou alto para todo mundo escutar. Joaquim estava branco que nem pano, sem saber o que dizer. Dona Conceição ficou boquiaberta na varanda. Os vaqueiros se entreolhavam admirados. Posso fazer mais uma pergunta? Ricardo continuou. Quantas cabeças de gado vocês têm aqui? Socorro respondeu sem pestanejar. 235 cabeças, sendo 62 vacas em lactação, 48 novilhas, 87 bezerros e desmamados, 23 garrotes, 12 touros reprodutores e 3 touros de descarte. Ricardo parou de respirar. A senhorita sabe tudo de cabeça? Sim, seu moço. Eu que faço a conta todo mês, marco as vacinas, anoto quando nasce bezerro. Socorro ia falando, esquecendo que estava sendo humilde. Impressionante, murmurou Ricardo. Absolutamente impressionante. Foi aí que ele disse as palavras que Socorro nunca tinha escutado na vida. A senhora é muito inteligente e entende muito disso. É uma conhecedora de gado de verdade. Socorro sentiu as pernas bambas. O coração disparou que nem cavalo assustado. Uma onda de emoção subiu pelo peito, chegou na garganta, e ela teve que engolir para não chorar ali mesmo. E quando Ricardo disse essas palavras que Socorro nunca tinha escutado na vida, a senhora entende muito disso. Alguma coisa despertou dentro do peito dela. Era como se tivesse nascido de novo ali mesmo, na frente de todo mundo. Socorro passou a noite toda sem pregar o olho, revirando na cama que nem pinto no ovo. As palavras de Ricardo ecoavam na cabeça dela. Entende muito disso. Conhecedora de gado de verdade. Ninguém nunca tinha falado dela desse jeito. E o coração ainda estava acelerado que nem cavalo disparado. No dia seguinte, mal tinha acabado de ordenhar as vacas quando ouviu o barulho familiar da caminhonete. Mas dessa vez, Ricardo chegou sozinho, sem pressa, e pediu para falar com Joaquim. Socorro se escondeu atrás do curral, mas ficou de ouvido atento. Vim buscar a resposta sobre o gado, disse Ricardo. Mas antes, gostaria de falar com sua afilhada Socorro, se possível. Joaquim ficou desconfiado na mesma hora. Para que o senhor quer falar com ela? Sobre negócio de gado já conversaram ontem. É sobre outro assunto, particular. Ricardo falou firme, mais educado. Socorro sentiu o estômago revirar. Que assunto particular um homem importante como aquele ia querer com ela? Joaquim chamou ela resmungando, e Socorro se aproximou devagar, limpando as mãos no avental. Socorro, disse Ricardo. Podemos conversar ali na sombra? É importante. Joaquim ficou de longe, mas de olho, enquanto os dois se afastaram para debaixo de um pé de juazeiro.
Socorro estava tremendo que nem folha no vento, sem entender nada. Socorro, começou Ricardo, olhando bem nos olhos dela. Quero fazer uma proposta para você. Uma proposta, seu moço? Socorro gaguejou, o coração disparando. Quero contratar você como gerente da minha nova fazenda. Uma propriedade de 500 cabeças de gado que comprei no interior de Pernambuco. Socorro arregalou os olhos que pareciam 2 pratos. O senhor tá de gozação comigo? Estou falando muito sério. Ontem vi que você tem conhecimento e competência que raramente encontro. Preciso de alguém que realmente entenda de gado para tocar minha fazenda. Mas eu sou só uma empregada, seu moço. Nem sei ler direito nem escrever. Como é que vou ser gerente de alguma coisa? Socorro balançava a cabeça incrédula. Isso é o de menos. Vou ensinar tudo o que você precisar saber. O importante é o conhecimento prático que você já tem. E isso não se ensina em escola. Se nasce com a pessoa. Socorro sentiu as pernas bambas. O senhor quer dizer que eu ia trabalhar para o senhor, cuidando de gado? Exatamente. Você seria responsável por tudo. Manejo dos animais, controle sanitário, alimentação, reprodução. Seria a patroa da fazenda. Patroa? Socorro quase desmaiou. Eu? Patroa? Sim. Com um salário de R$2.000 por mês. Casa própria na fazenda, água encanada, energia elétrica. E conforme a produtividade aumentar, o salário aumenta também. Socorro teve que se apoiar no tronco do juazeiro. R$2.000 por mês era mais dinheiro do que ela tinha visto na vida inteira. O senhor tá falando sério mesmo? Não é mentira? É verdade, Socorro. Vim aqui hoje justamente para fazer essa proposta. Você aceita? A cabeça de Socorro estava rodando que nem peão. Mas por que eu, seu moço? Tem tanta gente que estudou que entende, porque competência não tem nada a ver com diploma. Você tem algo que não se aprende em livro. Amor pelos animais e conhecimento prático. Já visitei muitas fazendas, falei com muitos gerentes formados e poucos sabem o que você sabe. Socorro começou a chorar, mas era de emoção. Uma casa só minha, meu Deus do céu, com água encanada. E responsabilidade também. Ricardo continuou. Você seria responsável pelos funcionários, pelas contas, pelos resultados. Não é trabalho fácil. Eu sempre trabalhei pesado, seu moço. Trabalho pesado não me assusta. Mas, e se eu não der conta? E se eu fizer besteira? Por isso vou ensinar tudo. Vou te dar treinamento, livros, vou explicar sobre administração, controle de custos. O conhecimento de gado você já tem. O resto a gente desenvolve. Socorro enxugou as lágrimas com a mão calejada. Quando o senhor precisaria da resposta? Uma semana, pense bem, converse com sua família se quiser. É uma mudança grande na sua vida. Família? Socorro riu meio amargo. Minha família é só o padrinho e a madrinha ali. E eles, bem, eles não vão ficar muito felizes se eu for embora. Por que não? Socorro baixou a cabeça. Porque eu faço todo o serviço da casa, cuido dos bichos. Eles acham que eu não sirvo para mais nada. Pois estão muito enganados. Ricardo falou com firmeza. Você vale muito mais do que imagina, Socorro. Tem um talento raro, uma inteligência natural. Só precisa de oportunidade para mostrar. E se eu aceitar? Quando seria? Em 1 mês. Tempo para você se decidir e para eu organizar tudo lá. A fazenda fica perto de Caruaru, terra boa, clima bom. Socorro ficou em silêncio, absorvendo tudo. A proposta parecia um sonho impossível, grande demais para ser verdade. Posso perguntar uma coisa, seu moço? Claro. Por que o senhor acredita em mim? Ninguém nunca acreditou. Ricardo sorriu pela primeira vez. Porque ontem, quando você falava dos animais, seus olhos brilhavam. Vi paixão genuína pelo que faz. E paixão junto com conhecimento é a receita do sucesso. Vou pensar direito, seu moço. É muita coisa para processar. Claro, aqui está meu cartão com o telefone. Qualquer dúvida me liga. E Socorro. Ele parou antes de ir embora. Não deixe ninguém te convencer de que você não é capaz. Você é mais capaz do que muita gente que se acha superior. Joaquim se aproximou quando viu Ricardo se despedindo. Que conversa foi essa? Negócio particular. Ricardo respondeu secamente, entrou na caminhonete e foi embora. E quando Ricardo foi embora, Socorro ficou ali parada, tremendo que nem vara verde. Será que aquilo era real ou só um sonho cruel que a vida estava pregando nela? A semana que se seguiu foi a mais angustiante da vida de Socorro. Durante o dia tentava trabalhar normal, mas a cabeça estava em outro lugar, pensando na proposta de Ricardo.
De noite, deitada no quartinho pequeno, ficava olhando para o teto, revirando os prós e contras que nem milho no pilão. No terceiro dia, Joaquim descobriu o que tinha acontecido. Socorro ainda não tinha contado nada, Mori ele percebeu que ela estava diferente, distraída, e forçou ela a falar. Que conversa foi aquela com o homem do gado? Perguntou ele desconfiado. Socorro engoliu seco, mas sabia que não adiantava mentir. Ele fez uma proposta para mim, padrinho. Que proposta? Joaquim franziu a testa. Quer me contratar para trabalhar numa fazenda dele, como gerente. O silêncio que se fez foi pesado que nem pedra de moer. Joaquim ficou vermelho, as veias do pescoço saltando, e depois explodiu numa gritaria que acordou até os cachorros. Gerente? Você? Uma gorda que nem sabe ler direito? Ele berrou. Esse homem tá zombando da sua cara, Socorro. Quer te usar e depois te jogar fora que nem lixo. Socorro abaixou a cabeça. Mori por dentro, uma revolta pequenina começou a crescer. Ele falou que ia me ensinar tudo o que eu precisasse. Ensinar o quê? Você vai abandonar quem te criou? Esquecer de tudo que eu fiz por você? Joaquim partiu para a chantagem emocional. Quando sua mãe morreu, quem foi que te acolheu? Quem te deu casa, comida, roupa? E agora, você quer me abandonar? As palavras doíam no peito de Socorro que nem espinho, porque ela realmente sentia gratidão pelo padrinho. Por mais que ele fosse cruel às vezes, tinha sido ele que a tirado da miséria quando ficou órfã. Dona Conceição, que tinha escutado a conversa da cozinha, apareceu para dar seu pitaco. Socorro, minha filha, você tá sendo inocente demais. Homem rico não dá chance pra gente como a gente assim. De graça. Ele quer é se aproveitar de você. Se aproveitar como, madrinha? Socorro perguntou confusa. Vai te levar para longe, onde ninguém conhece você, e aí vai fazer o que quiser. Depois te larga numa cidade estranha, sem ninguém, sem nada. Dona Conceição plantava as dúvidas que nem semente ruim. Socorro sentiu o medo crescer no peito. E se fosse verdade? E se Ricardo estivesse mentindo? Como ela ia saber se podia confiar nele? E outra coisa, continuou Joaquim, você não tem estudo, não tem experiência. Vai fazer o que numa fazenda grande? Vai passar vergonha. E quando ele se cansar da brincadeira, você volta aqui chorando que nem criança. Naquela noite, Socorro nem conseguiu jantar. Ficou deitada no quartinho, o peito apertado de angústia, orando baixinho. Senhor, me ajude a tomar a decisão certa. Me mostre o caminho. Se for tua vontade que eu vá, me dê coragem. Se for para ficar, me dê conformação. Os medos que Joaquim e Conceição tinham plantado cresciam na cabeça dela que nem mato ruim. E se eu não der conta? E se for tudo mentira? E se ele me largar numa cidade estranha? Mas aí, no meio da oração, veio uma lembrança da mãe. Socorro era pequena ainda, e Dona Francisca tinha dito: minha filha, quando crescer, busque sua felicidade. Não se conforme com migalha quando Deus quer te dar o pão inteiro. Essa lembrança aqueceu o coração de Socorro que nem braseiro em noite fria. A mãe sempre tinha sonhado com uma vida melhor para a filha. Sempre tinha dito que ela era especial, inteligente. No quinto dia, Socorro procurou Zé Benedito no curral. O vaqueiro velho era a única pessoa na fazenda que sempre a tratava com carinho. Seu Zé, disse ela hesitante, posso pedir um conselho? Claro, menina. O que tá te atormentando? Socorro contou tudo sobre a proposta de Ricardo, sobre os medos, sobre a pressão de Joaquim e Conceição. Zé Benedito escutou tudo em silêncio, mastigando um capim. Sabe o que eu acho, Socorro? Disse ele no final. Você tem mais conhecimento de gado que muito homem formado por aí. Eu vejo você cuidando desses bichos há anos, com amor, com carinho. Se esse homem enxergou isso, é porque tem olho bom. Mas e se der errado, seu Zé? Filha, quem não arrisca não petisca. Você tem 25 anos, é nova ainda. Se der errado, você volta. Mas se der certo, ele sorriu, você vai ser uma mulher realizada. E a gratidão que devo ao padrinho? Gratidão se paga com trabalho honesto, não com escravidão. Você já trabalhou aqui mais que uma vida inteira. Pagou sua dívida com juros. Aquela conversa iluminou a mente de Socorro que nem lamparina no escuro. Pela primeira vez, ela conseguiu ver a situação com clareza. Na sexta-feira à noite, Socorro passou em claro orando, pedindo um sinal divino. De madrugada, quando saiu para ordenhar as vacas, viu um passarinho que tinha se enroscado numa cerca de arame. Estava lutando para se soltar, batendo as asas, mas preso.
Socorro soltou o passarinho com cuidado. Ele voou alto, livre, cantando de alegria. Naquele momento, ela soube qual era sua resposta. No sábado de manhã, Socorro procurou Joaquim na varanda da casa grande. O coração batia forte. Moriela estava decidida. Padrinho, disse ela, a voz firme pela primeira vez na vida. Eu vou aceitar a proposta do seu Ricardo. Joaquim ficou branco que nem cal. Você tá louca, Socorro? Não, padrinho. Pela primeira vez na vida eu tô pensando direito. Vou tentar esse desenrolo. Se der certo, ótimo. Se não der, eu volto. E se ele te abandonar numa cidade estranha? Aí eu me viro. Já passei por coisa pior. Socorro surpreendeu a si mesma com a firmeza na voz. Dona Conceição apareceu esbaforida. Socorro, você tá sendo uma ingrata. Não sou ingrata não, madrinha. Sou corajosa. Vou tentar a sorte, vou atrás da minha felicidade. E quando Socorro disse, eu vou, parecia que tinha soltado um passarinho preso há anos no peito. Mas será que ela estava fazendo a escolha certa ou ia se arrepender pro resto da vida? Quando Socorro pisou pela primeira vez na fazenda Santa Clara, perto de Caruaru, sentiu que estava entrando num mundo novo. A propriedade era maior que tudo que ela já tinha visto, com pastos verdejantes se estendendo até onde a vista alcançava, e um rebanho de 500 cabeças que pastava tranquilo sob o sol da manhã. Esta é sua casa, disse Ricardo, mostrando uma casinha simples mais arrumadinha, com varanda de frente para o pasto. Água encanada, energia elétrica, e ali do lado fica o escritório onde você vai trabalhar. Socorro entrou na casa pequena e ficou em silêncio. Era a primeira vez na vida que tinha um lar só dela. Quarto próprio, banheiro com chuveiro, cozinha com fogão a gás. Sentou na cama e chorou que nem criança, de tanta emoção. Obrigada, seu Ricardo, conseguiu dizer, enxugando as lágrimas. Nunca pensei que ia ter uma casa assim. Você merece isso e muito mais, Socorro. Agora vem conhecer os funcionários. No primeiro dia, Ricardo apresentou ela para os vaqueiros e trabalhadores da fazenda. Esta é Socorro, a nova gerente. Ela vai comandar tudo aqui, e espero que todos respeitem as decisões dela. Os homens ficaram meio surpresos de ver uma mulher ainda por cima gordinha e simples assumindo a gerência. Mas quando Socorro começou a falar sobre o gado, demonstrando o conhecimento dela, o respeito veio naturalmente. Dona Socorro, disse Antônio, o vaqueiro mais velho, a senhora realmente entende dessas coisas. Nunca vi mulher saber tanto de gado. Obrigada, Antônio. Vamos trabalhar juntos para fazer essa fazenda prosperar. Socorro respondeu, sentindo uma confiança que nunca tinha experimentado antes. À noite, depois do primeiro dia de trabalho, Ricardo apareceu na casa dela com uma pilha de livros. Como prometi, vamos começar suas aulas. Vou te ensinar a ler e escrever melhor. Matemática, administração. Socorro olhou para os livros com uma mistura de medo e curiosidade. Será que eu consigo aprender, seu Ricardo? Já tenho 25 anos. Claro que consegue. Você tem uma inteligência natural impressionante. Só precisa desenvolver. E assim começaram as aulas noturnas. Todo dia, depois do trabalho, Socorro e Ricardo se sentavam na mesa da cozinha dela, com livros, cadernos e lápis. Ela aprendia que nem criança sedenta de conhecimento, absorvendo tudo com uma facilidade que surpreendia até Ricardo. Impressionante, murmurava ele vendo Socorro fazer contas de cabeça. Você tem um dom natural para números. Em 2 semanas já está calculando custos de ração melhor que muito administrador formado. Socorro sentia o cérebro dela expandindo que nem flor se abrindo para o sol. Cada livro novo era uma descoberta. Cada conta que conseguia fazer sozinha era uma vitória. Eu nunca soube que era capaz disso, dizia ela, admirada com si mesma. Conforme os meses passavam, as mudanças em Socorro eram visíveis até para os mais distraídos. Ricardo comprou roupas melhores para ela, mais simples e adequadas para o trabalho. Ela começou a se arrumar melhor, a andar com a cabeça erguida, a falar com mais firmeza. Dona Socorro está parecendo outra pessoa, comentavam os vaqueiros. Mais confiante, mais bonita até. Era verdade. Socorro tinha emagrecido alguns quilos com o trabalho constante e a alimentação regrada. O rosto tinha ganhado uma expressão de determinação que não existia antes. Os olhos brilhavam de uma forma nova, cheia de propósito. A fazenda prosperava sob a gestão dela. Socorro implementou um sistema de controle que Ricardo nem sabia que ela conhecia. Fazia anotações detalhadas sobre cada animal. Controlava gastos, planejava melhorias. Em 6 meses,
A produtividade tinha aumentado 40%. Como você sabe tanto sobre administração? Perguntou Ricardo, admirado com os relatórios que ela fazia. Observando, seu Ricardo. Sempre observei como as coisas funcionavam, só nunca tinha tido chance de aplicar. Socorro sorriu, orgulhosa do próprio trabalho. Os funcionários começaram a procurar ela para resolver problemas, para pedir conselhos. Socorro virou uma líder natural, respeitada por todos. Dona Socorro sempre sabe o que fazer, diziam eles. Um dia, trabalhando tarde no escritório, Socorro percebeu que Ricardo a observava de um jeito diferente. Não era mais o olhar de patrão para a funcionária. Era o olhar de um homem admirado por uma mulher. Socorro, disse ele, se aproximando devagar. Posso falar uma coisa? Claro, seu Ricardo. Você se transformou numa mulher incrível, inteligente, competente, bonita. Eu me apaixonei por você. Socorro sentiu o coração parar e depois disparar que nem cavalo assustado. O senhor está falando sério? Muito sério. Sei que sou seu patrão, sei que pode parecer abuso. Mora e meus sentimentos são verdadeiros. Você é a mulher mais extraordinária que já conheci. Socorro ficou em silêncio por um momento, processando as palavras. Depois sorriu, tímida, mora e feliz. Eu também desenvolvi sentimentos pelo senhor, Ricardo. Só não sabia se podia... Pode, Socorro. E se você aceitar, gostaria de cortejar você direito, com respeito, sem pressa. O romance deles cresceu devagar, com o respeito e a admiração mútua que já existiam. Ricardo tratava Socorro como uma rainha, valorizando a inteligência dela, os conselhos, a forma carinhosa como ela cuidava de tudo. Uma noite, depois de um ano trabalhando juntos, caminhando pelo pasto sob as estrelas, Ricardo parou e olhou nos olhos de Socorro. Eu te amo, Socorro, não como patrão e funcionária. More como homem e mulher. Você aceita ser minha namorada oficialmente? Socorro sentiu uma felicidade tão grande que mal cabia no peito. Eu também te amo, Ricardo. Aceito, sim. Enquanto isso, as notícias da transformação de Socorro começaram a chegar na fazenda de Joaquim. Primeiro foram boatos, depois certezas. Socorro virou patroa de uma fazenda grande, contavam os viajantes. Tá rica, bem vestida, comandando tudo. Zé Benedito, que encontrou um conhecido de Caruaru na feira, voltou com novidades. Socorro tá irreconhecível, virou uma mulher de negócios, respeitada por todo mundo. E dizem que o patrão dela tá namorando ela. Joaquim e Conceição não queriam acreditar. A gorda que eles humilhavam havia virado uma mulher de sucesso. A empregada desprezada tinha se transformado em gerente respeitada. Deve ser mentira, resmungava Joaquim. Socorro nunca ia conseguir isso. More, as notícias continuavam chegando, cada vez mais detalhadas. Socorro tinha virado referência na região, era procurada por outros fazendeiros para dar conselhos. A fazenda dela era exemplo de boa gestão. E quando as notícias da mudança de Socorro chegaram nos ouvidos de Joaquim, ele não quis acreditar. Mas a vida estava preparando uma surpresa que ia calar a boca de todo mundo. 5 anos se passaram que nem água correndo no riacho. E a vida de Socorro tinha mudado de tal forma que ela mesma às vezes não acreditava. Casada com Ricardo há 3 anos, numa cerimônia simples, more cheia de amor, ela agora comandava não uma, mas 5 fazendas espalhadas pelo interior de Pernambuco. Dona Socorro, dizia o contador da empresa, admirado. Os números deste ano superaram todas as expectativas. A produção aumentou 80% em relação ao ano passado. Socorro, agora com 30 anos, tinha se transformado numa mulher de negócios respeitada em toda a região. Emagrecera 40 quilos, não por dieta, mas pelo trabalho constante e pela felicidade que a fazia brilhar por dentro. Usava roupas elegantes, more simples, cabelo bem cuidado e tinha um jeito de falar firme, more carinhoso, que conquistava qualquer pessoa. É fruto do trabalho de toda a equipe, respondia ela, sempre humilde. Sozinha eu não seria nada. Ricardo olhava para a esposa com um orgulho tão grande que não cabia no peito. Socorro, você é a mulher mais incrível que já conheci. Transformou não só sua vida, more a vida de centenas de pessoas. Era verdade. Socorro havia criado um programa de alfabetização para os funcionários das fazendas, ensinando a ler e escrever nos finais de semana. Educação é o que liberta a gente da ignorância, dizia ela. Todo mundo merece saber ler uma carta, assinar o próprio nome. Numa manhã de setembro,
Socorro acordou com uma ideia que vinha rondando a cabeça fazia tempo. Ricardo, disse ela no café da manhã, quero abrir uma filial da nossa empresa na minha cidade natal. Tem certeza? Vai ser difícil voltar lá depois de tudo que passou. Tenho certeza. Quero mostrar para as pessoas de lá que é possível mudar de vida. E quero criar empregos, dar oportunidade para quem não tem. Um mês depois, Socorro e Ricardo chegaram na cidade natal dela, numa comitiva de 3 carros importados. A notícia de que a menina que saiu pobre voltou rica espalhou que nem fogo em palha seca. O povo todo se amontoou na praça principal para ver o comboio passar. Socorro mandou parar os carros na frente da antiga fazenda de Joaquim. Desceu devagar, elegante num vestido azul claro, sapatos baixos, bonitos, cabelo preso num coque delicado. Tava irreconhecível. Joaquim apareceu na varanda da casa grande. A casa estava precisando de reforma, o pasto meio abandonado. Os anos não tinham sido generosos com ele. Ficou branco que nem fantasma ao ver Socorro. Padrinho, disse Socorro se aproximando com um sorriso no rosto. Como o senhor tá? Socorro? É você mesmo? Joaquim gaguejou, sem acreditar. Sou eu sim, padrinho. Vim visitar e trazer uma proposta. Dona Conceição apareceu atrás do marido, mais magra, com cara de quem estava passando dificuldade. Ficou boquiaberta, vendo a transformação da antiga afilhada. Que proposta? Perguntou Joaquim, desconfiado. Vou abrir uma empresa aqui na região. Preciso de pessoas de confiança para administrar. Quero oferecer um emprego para o senhor se tiver interesse. O silêncio que se fez foi pesado que nem nuvem de chuva. Joaquim e Conceição se entreolharam, sem entender direito o que estava acontecendo. Você está oferecendo trabalho para a gente? Conceição perguntou incrédula. Isso mesmo. O senhor entende de terra, de plantação. Posso usar esse conhecimento. E não guardo rancor de ninguém. O passado ficou no passado. Ricardo observava a cena admirado com a generosidade da esposa. Socorro tinha coração grande que nem o céu do sertão, capaz de perdoar até quem a humilhou. More Socorro, Joaquim balbuciou. Depois do jeito que a gente te tratou. Padrinho, todo mundo erra. Todo mundo merece uma segunda chance. Se o senhor quiser trabalhar comigo, será bem-vindo. Zé Benedito, que tinha escutado a conversa de longe, se aproximou com lágrimas nos olhos. Dona Socorro, a senhora é um anjo. Sempre soube que ia dar certo na vida. Socorro abraçou o vaqueiro velho com carinho. Seu Zé, o senhor vai ser meu gerente aqui. Preciso de alguém de confiança, e não conheço pessoa melhor. A notícia da volta de Socorro espalhou pela cidade que nem vento forte. Na inauguração da empresa, uma semana depois, a praça ficou lotada. Socorro fez um discurso emocionante, falando sobre superação, sobre não desistir dos sonhos. Competência não tem tamanho nem cor, disse ela para a multidão. Não importa se você é gordo ou magro, rico ou pobre, estudado ou não. O que importa é ter amor no coração e vontade de trabalhar. As palmas ecoaram que nem trovão. No meio da plateia, várias mulheres choravam, se vendo refletidas na história de Socorro. Dona Socorro vai dar emprego para 100 famílias, comentavam as pessoas. Vai construir uma escola e um posto de saúde. É desenvolvimento para nossa região. Socorro e Ricardo não pararam por aí. Nos anos seguintes, criaram um projeto que alfabetizou mais de 500 pessoas na região. Construíram 3 escolas, 2 postos de saúde e um centro de capacitação profissional. Quem planta com amor, colhe com fartura, dizia Socorro, repetindo um ditado que a mãe sempre falava. Estamos plantando educação, saúde, oportunidade. A colheita vai ser gerações de pessoas realizadas. Numa tarde de domingo, Socorro e Ricardo caminhavam pela propriedade principal, observando o movimento dos funcionários felizes, as famílias que tinham casa própria na vila que construíram, as crianças brincando no parquinho da escola. Você realizou um sonho que nem eu sabia que tinha, disse Ricardo abraçando a esposa. Realizamos juntos, meu amor. Você acreditou em mim quando ninguém acreditava. Me deu a oportunidade que eu precisava. E você transformou essa oportunidade em milagre. Não é todo mundo que consegue sair da humilhação e chegar onde você chegou. Socorro olhou para o horizonte, onde o sol se punha pintando o céu de dourado. Sabe o que eu aprendi, Ricardo? Que a gente não é definido pelo que os outros falam da gente. A gente é definido pelo que faz com as oportunidades que Deus coloca na nossa frente. E o que você pretende fazer agora? Socorro sorriu, acariciando a barriga ainda pequena onde crescia o primeiro filho do casal.
continuar plantando sementes de esperança, ensinar para o nosso filho que amor verdadeiro e trabalho honesto podem mover montanhas. Joaquim, que agora trabalhava como supervisor numa das fazendas de Socorro, chegou para dar o relatório do dia. Tinha aprendido a respeitá-la profundamente e vivia repetindo para quem quisesse ouvir. Essa mulher é um exemplo. Mostra que a gente pode mudar, pode ser melhor. Como foram as coisas hoje, padrinho? Socorro perguntou carinhosa. Tudo correndo bem, Socorro, e obrigado. Obrigado por ter me dado uma nova chance. Quando ele se afastou, Socorro ficou pensativa. Às vezes as pessoas precisam de tempo para enxergar o que está na frente delas. Joaquim sempre soube que eu era capaz, só não queria admitir. À noite, no culto da igreja que eles tinham ajudado a construir, Socorro deu seu testemunho. Irmãos, Deus não olha a aparência, olha o coração. Não importa o que vocês são hoje, importa o que podem se tornar com fé e perseverança. A plateia se emocionou. Muitos choraram. Socorro tinha virado símbolo de esperança para toda aquela gente simples. E assim Socorro provou que o amor verdadeiro e o reconhecimento do valor pessoal podem transformar qualquer destino. Não importa a origem, não importa o passado. Do quartinho pequeno dos fundos até comandar um império, ela mostrou que a verdadeira riqueza está no coração generoso e na coragem de nunca desistir dos sonhos. E assim chegamos ao fim da história de Socorro, uma mulher que provou que não importa onde você nasceu, como te trataram ou quantas vezes te humilharam. O que importa é a força que você carrega no coração e a coragem de nunca desistir dos seus sonhos. A transformação de Socorro nos ensina que muitas vezes as pessoas ao nosso redor não conseguem enxergar nosso verdadeiro valor, mas isso não significa que esse valor não existe. Cada humilhação que ela enfrentou, cada lágrima que derramou em silêncio, cada momento de desespero foi moldando uma mulher extraordinária que estava esperando a oportunidade certa para florescer. Agora eu quero saber de você. Quantas vezes você já se sentiu subestimada pelas pessoas ao seu redor? Será que você também tem talentos escondidos, esperando uma oportunidade para brilhar? Que sonhos você abandonou porque alguém disse que você não era capaz? Não está na hora de parar de aceitar migalhas quando Deus quer te dar o pão inteiro? Socorro nos provou que a verdadeira transformação começa de dentro para fora. Não é sobre mudar para agradar os outros, é sobre descobrir quem você realmente é e ter coragem de ser essa pessoa, mesmo quando todo mundo duvida. Sua história pode estar começando agora. Não importa a sua idade, não importa o que já passou. Nunca é tarde demais para reescrever o seu destino e mostrar para o mundo do que você é capaz. Se essa história tocou seu coração, não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações para não perder nenhuma história emocionante. E clique agora no próximo vídeo que está aparecendo na sua tela. Isso nem é doce. Gritaram enquanto ela vendia morango do amor. Hoje todos se arrependem para continuar se emocionando com mais uma história incrível de superação. A vida de Socorro nos ensina que o amor verdadeiro e o reconhecimento do nosso próprio valor podem mover montanhas. E você, está pronta para mover as suas?